Salve raçadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Como nós já tratamos aqui em outro vídeo, e na guerra do Vietnã, os norte-americanos tiveram ajuda de vários países, que como nós já tratamos, não era uma guerra entre norte-americanos e Vietnã. Era Vietnã do Norte, suportado pela União Soviética, e Vietnã do Sul, pelo Ocidente, França, Estados Unidos e outros países. E uma desses países, como nós já falamos aqui, que enviaram tropas, foram a Austrália. As suas forças especiais, a SAS australiana, que já tinha uma grande experiência de combate em ambientes de florestas tropicais, nos conflitos da Malásia, em Bornéu, e portanto foram para dar suporte aos norte-americanos, por razões que nós já tratamos em outro vídeo. Mas uma das grandes armas ou táticas utilizadas pelas forças especiais australianas, as SAS, é de que, diferentemente dos norte-americanos que tentavam fazer o contato com as equipes adversárias e daí chamar suporte aéreo e investir tudo que tinha pesadamente contra esses adversários vietnamitas do norte, as forças australianas, ao contrário, elas tinham como uma das estratégias para usar nesses conflitos não fazer o contato e já tentar promover de algum tipo de engajamento, mas sim fazer esse contato, coletar informações e daí, se fosse o caso, fazia o engajamento nos seus próprios termos, quer dizer, não ficava com essa doutrina de localização, identificação dos adversários inimigos e já efetuar esse engajamento, chamando inclusive suporte aéreo para passar por para dar suporte naquela incursão. Mas sim, utilizava da estratégia de técnica de rastreamento e contra-rastreamento, especialmente por isso que nós já falamos aqui que eram considerados, chamados pelos vietnamitas do norte, de fantasmas da floresta. Mas uma das grandes armas era a paciência. Porque, ao contrário dos norte-americanos, que tinham essa doutrina de localização e engajamento, já na sequência, os australianos coletavam informações, ficavam muitas vezes 2, 3 semanas, as suas equipes, inclusive com pouquíssimo contato, via rádio para não revelar a posição e esperando o melhor momento para, nos seus próprios termos, eventualmente fazer aquele engajamento. E se por acaso entendessem que não era o momento de fazer aquele engajamento, porque o contexto não estava favorável, ou naquele momento era melhor coletar informações para depois fazer um outro tipo de planejamento e fazer o engajamento, era ficar esperando. E existem registros das equipes australianas ficarem no mesmo ponto, por exemplo, depois de 2, 3 semanas fazendo a incursão, e ficarem no mesmo ponto por mais de 36 horas parados e praticamente sem fazer comunicação verbal uns com os outros, para evitar qualquer tipo de denunciação da posição que estavam ocupando. Portanto, assim como um esperador, o pessoal que é experiente sabe do que nós estamos falando, um esperador muitas vezes fica esperando horas e horas e eventualmente não faz nenhum tipo de, quando for autorizado isso, nenhum tipo de disparo, por exemplo, porque não está apropriado, a posição não está adequada, tem uma galhada na frente, por exemplo, ficavam simplesmente esperando. Portanto, uma das grandes estratégias era a paciência, o que também pode ser utilizado nos dias atuais, para qualquer tipo de situação. No que se refere a rastreamento e contra-rastreamento, uma das estratégias técnicas que podem ser utilizadas bastante é exatamente isso, a espera, a paciência, para, se tiver que fazer algum tipo de progressão, avanço em determinada área contestada, por exemplo, no que se refere a animais, é realmente a paciência. E realmente tem que, muitas vezes, é extremamente cansativo a paciência. Às vezes nem vale fazer determinada incursão se, por exemplo, o cenário não se apresentar favorável. Como, por exemplo, se detectar que não tem rastros naquele local recente, por exemplo, no que se refere a animais, por exemplo, quando autorizado. Ou, por exemplo, se as plantações daquele local, no que se refere a manejo de javali, por exemplo, então as plantações de milho, cana, seja lá o que for, soja, seja lá o que for, elas estão já com bastante fruto, provavelmente esses animais vão ficar inseridos nessa área de plantio e não vão se aproximar eventualmente de eventuais cevas ou tratos que tenham sido feitos para aquele animal. Então, se chega no local e não viu rastro nenhum, às vezes nem vale a pena ficar esperando, porque cansa ficar esperando, tem que ficar monitorando, dorme, acorda, é cansativo. Mas, portanto, uma das estratégias fundamentais que destacaram as forças australianas nesse conflito do Vietnã foi a paciência. Não foi nem exatamente o engajamento feito,
que inclusive utilizavam de outras técnicas também, mas era a paciência que orientava eles a fazer essas incursões para deslocamentos curtos, mas com precisão, sem fazer ruídos ou minimizando os ruídos, e ficando estacionados em pontos ali, praticamente sem falarem verbalmente uns com os outros. Essa, portanto, é mais uma dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.